Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a oração de Daniel. Eu vou explicar para vocês como fazer essa oração. Que esse jejum que iremos fazer, ele abre as portas do céu, ele faz a gente se aproximar de Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês esteja também. Mas se não tiver, não se preocupe, porque vai ficar em nome de Jesus. Diga amém, que significa assim seja e assim será sobre a tua vida, bênçãos sem medidas. Amém, glória a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a oração de Daniel. É uma oração que a gente encontra na Bíblia, no livro de Daniel, e ela nos inspira muito a fazer essa oração. E dessa forma, fazendo essa oração, a gente busca a Deus e encontra Deus de uma forma assim espetacular, né? Então, eu vou ler aqui o texto para a gente começar e eu vou explicar para vocês como fazer essa oração de Daniel. Inclusive, eu vou começar essa oração e algumas seguidoras disseram que iriam também começar comigo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre a oração de Daniel e explicar como iremos fazer. Não se assuste, não é difícil, é bem fácil fazer. E na oração de Daniel não inclui o jejum. Mas se você quiser também incluir o jejum, pode ficar à vontade. Mas no livro de Daniel, na história, não fala que ele orou e jejuou. Fala que ele orou por 21 dias, 3 vezes ao dia. Só fala isso. Não fala que tem nenhum jejum. O jejum que ele fez foi junto com seus amigos, certo? Foi em outra história. Mas, como eu disse, se você quiser fazer o jejum, fique à vontade. Então, eu vou ler aqui uma parte, né, da história de Daniel. É uma história maravilhosa, né, que nos inspira muito. Quantos cristãos não fazem essa oração de Daniel e é atendida? E o propósito da oração de Daniel é se aproximar de Deus, né, e obter a resposta de Deus para algumas situações, porque sabemos que na nossa vida nós precisamos de Deus para resolver causas impossíveis. O nosso Deus tem que ser buscado, adorado todos os dias. Todos os dias nós temos que adorar e buscar o Senhor, como? Lendo a Bíblia, né, lendo a palavra, orando. Todos os dias o cristão tem que fazer isso. Mas tem momentos específicos na nossa vida que a gente tem que buscar com mais intensidade, porque surgem problemas e situações nas nossas vidas que a gente vê que a gente não tem força e nem tem sabedoria e nem poder para resolver. Então a gente busca a Deus mais intensamente, sabendo que Ele é Deus, o Deus do impossível, que pode resolver as nossas causas. Então aí quando a gente busca com mais intensidade, a gente obtém a resposta do Senhor. A forma que Deus resolve os nossos problemas, gente, é melhor do que a nossa forma, 1000 vezes, trilhões de vezes, né? Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é sábio, Ele não tem como Deus melhor para resolver algumas situações na nossa vida. A gente confiar, de colocar nas mãos dele e descansar sabendo que Ele é Deus e que Ele vai resolver. Então, na vida de Daniel surgiu um probleminha. Daniel era um homem justo, era um homem irrepreensível. Ninguém achava defeito em Daniel, né? E não achava nele algo que pudesse apontar e acusá-lo. Mas mesmo assim, algumas pessoas se juntaram e fizeram uma emboscada para Daniel, porque sabia que ele agradava ao coração do rei. Eu vou já ler uma parte da história, mas se você quiser eu vou deixar aqui aonde se encontra essa história, e se você tiver querer fazer comigo esse jejum,
Você vai ler a história, se aprofundar e tal, viu? Mas aqui não dá tempo eu ler tudo, mas é uma história muito linda. Daniel, ele chamava a atenção de qualquer rei gostava de Daniel, porque ele era um homem irrepreensível, ele era justo na terra. E isso também não só chamava a atenção dos reis, chamava a atenção de Deus. Deus era por Daniel, por isso que o mais importante de tudo é buscar o Senhor e ser justo aqui na terra, né? Ser uma pessoa íntegra, correta, andar com os passos firmes no Senhor, sem prejudicar ninguém, sem fazer nada com ninguém, nem também deixando que o seu coração venha se encher de mágoa, de rancor, perdoando as pessoas, sendo uma pessoa igual ao coração de Cristo, né? Então isso é andar justo aqui na terra. E a palavra de Deus diz que Deus é pelo justo. Ele defende um justo. Então Daniel era justo e chamava a atenção dos reis. E antes de chamar a atenção dos reis, chamava a atenção de Deus. Ele temia a Deus. Ele fazia tudo correto para que ele não fosse repreendido por Deus, para que ele pudesse agradar ao Deus todo, ao rei não, ao Deus Todo-Poderoso. E diante da sua intimidade com Deus e temência a Deus, ele chamava a atenção das pessoas. E a Bíblia fala aqui, deixa eu colocar meu óculos. A Bíblia fala aqui, gente, ó, no livro de Daniel, no capítulo 6, mas eu vou começar pelo capítulo 10, explicando melhor. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, porque fizeram um decreto, uma emboscada, quando você ler você vai entender melhor, fizeram uma emboscada para Daniel e fizeram o rei assinar esse decreto para pegar Daniel no flagra, né? Pegar ele em algum erro e penalizar ele. Mas ele não fez erro nenhum. O erro dele, que eles queriam acusar, era Daniel orar, falar com Deus Todo-Poderoso. Isso é erro, isso não é erro. Mas só que eles enganaram o rei para que pudesse acusar Daniel. E aqui a Bíblia fala que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, na banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então estava dizendo assim, que ele orava, ele se colocava de joelho, orava ao seu Deus, dando graças diante do seu Deus. Aí diz bem forte aqui, né? Bem claro, como também antes costumava fazer. Então Daniel, ele já tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, de orar ao seu Deus. E aqui a gente pode observar que ele dava graças a Deus. Então nesse jejum de Daniel que a gente iremos começar, amanhã inclusive, a gente vai começar amanhã, né? Hoje é segunda-feira, a gente vai começar amanhã, na terça. Mas esse vídeo vai ficar no ar e o dia que você quiser pegar esse início aqui, eu vou deixar tudo registrado, todos os dias, o cronograma, e você vai fazer direitinho. Mas você pode fazer independente na sua casa também. 21 dias, orar 3 vezes ao dia. Se quiser, coloca jejum, se quiser, não coloca. É fácil assim. E aí, gente, Daniel, ele já tinha costume de orar. Então, até é bom fazer esses 21 dias, porque a gente pega um costume de orar 3 vezes ao dia. É bom a gente come 3 vezes ao dia, porque não ora 3 vezes ao dia, né? Às vezes come até mais do que 3 vezes ao dia. E orar, só quer orar 1 vez, 2, ou senão, quando acorda ou quando vai dormir. E orar é bom, é falar com Deus, é abrir os céus e você ter intimidade com o Senhor. E Daniel aqui deixa bem claro nesse versículo que Daniel já costumava fazer isso, orar. Só que quando ele se viu que estava numa emboscada, ele fez mais forte, 3 vezes ao dia, né? E então, sucedeu que depois de 21 dias, Daniel obteve o resultado que ele queria.
né? A penalidade de Daniel foi que quando assinaram esse decreto, esses homens, eles enganaram ao próprio rei. O próprio rei gostava de Daniel, mas eles fizeram lá um decreto e o rei assinou sem perceber o que estava fazendo. Mas depois que ele assinou, ele viu que esse decreto era contra Daniel. E Daniel era um homem justo, ele já tinha assinado, ele não podia voltar atrás. E por pegarem, e o decreto era que não podia ninguém se ajoelhar diante de outro Deus se não fosse o rei. Não podia pedir nada a outro Deus ou a outra pessoa se não fosse ao rei. O rei assinou esse decreto e essas pessoas que armaram para Daniel viram Daniel orando, porque ali a Bíblia deixa bem claro que as janelas estavam abertas, então era para todo mundo ver mesmo, né? E eles chegaram até ao rei e disseram: olha, Daniel, ele pede ao Deus 3 vezes ao dia, ao Deus dele. E aí, como o rei já tinha assinado esse decreto, então a penalidade era o quê? Que foi assinado. Tinha que jogar aquela pessoa que tinha feito isso na cova dos leões. E aí, quando o rei soube que era o Daniel que estava fazendo isso, que tinha assinado esse decreto, que ele deixava, o rei sabia que o Deus de Daniel era um Deus forte, um Deus fiel. Ele sabia, ele não se importava com isso. Mas como ele assinou esse decreto enganado, e depois que ele veio perceber que fizeram uma emboscada para Daniel, o rei não podia mais fazer nada, porque ele não podia voltar atrás. Então ele teve, angustiado, porque ele gostava muito de Daniel, teve que lançar Daniel na cova dos leões. E assim foi feito, lançou Daniel na cova dos leões. A Bíblia fala que o rei não dormiu de noite. Ele abriu um jejum, aí sim, o rei abriu um jejum por Daniel. Passou a noite em claro, clamando ao Deus que salvasse Daniel. E ele clamou ao Deus do Daniel, tá bom? Aí a Bíblia, eu vou ler bem rapidamente aqui, assim, ó. Deixa eu ver aqui, viu? Aqui. Sim, aí nessa parte do 13 diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha que escabinha. Fizeram o rei, enganaram o rei e ainda foram dizer isso para o rei. Aí aqui tem dizendo assim: o rei, quando soube que tinha que lançar Daniel na cova dos leões, já tinha lançado. Aí a Bíblia diz no 18: então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Gente, está dizendo que o rei perdeu o sono. Ele ficou muito preocupado dos leões comer Daniel. E diz assim ainda mais: e pela manhã cedo o rei se levantou com pressa, foi até a cova dos leões, e chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que coisa linda. Deus livrou, né, a Daniel, e o rei ficou muito alegre. E aí eu não vou ler o resto porque é muita coisa. E aí, gente, eu digo a você, se você precisa que Deus resolva alguma causa na tua vida, que entre na tua vida, porque esse jejum que iremos fazer, ele abre as portas do céu, ele faz a gente se aproximar de Deus. Nunca abra um jejum para pedir certo assim uma coisa a Deus. Você vê que Daniel começou um jejum, não, uma oração ou um jejum, né?
você vê que Daniel, ele começou a orar 3 vezes ao dia por 21 dias, mas ele dava graças diante do seu Deus. Porque a Bíblia fala que quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, a Bíblia diz assim, quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, o resto nos será acrescentado. Quando a gente busca a Deus, o nosso Deus já sabe das nossas necessidades. Então a gente se aproxima de Deus e Deus resolve aquilo que precisamos. Não precisamos ficar pedindo como Deus não entendesse. Antes de você se achegar a Deus, de você buscar a face de Deus, Deus já sabe os teus problemas, Deus já sabe o sonho do teu coração, os teus desejos, daquilo que você está vivendo, porque Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas, até o que pensamos, o que iremos pensar. Então, quando a gente busca dando graças a Deus, já agradecendo por tudo na nossa vida, Deus já sabe a nossa necessidade. Então, a gente se aproxima de Deus, dá graças a Deus por Ele estar na nossa vida, por Ele ser por nós, dá graças a Deus por nossa família e ficar orando e louvando ao Senhor. E às vezes você pode desabafar com Deus, né, num momento difícil. Claro, você chega lá e começa a desabafar com Deus: Senhor, estou sentindo isso e aquilo. E aí é um tratar de Deus, é uma conversa, é uma amizade. E não foque só de ficar na oração: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, porque isso é chato para Deus ouvir, né, de um filho só o que quer. Nós, como mãe, pai, a gente não gosta de ouvir o nosso filho só pedir, mas a gente gosta também de ver os nossos filhos chegar até nós, abraçar e dizer que nos ama, dizer obrigado, minha mãe, meu pai, porque vocês são meus pais, eu amo vocês. Palavras de carinho, de conforto. E é diferente a gente quando escuta um carinho, uma aproximação de um filho por amor. Agora tem filhos que só se aproximam do pai e fica: pai, diga, meu filho, me dê isso, me dê aquilo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E não que nós não sejamos esse tipo de filho, né? Mas que a gente seja aquele tipo de filho que venha buscar o nosso Deus para se aproximar dele, para dizer que a gente ama, adora e tá grato, e é grato por todas as coisas que ele faz. Pode ter certeza, gente, que todas as nossas necessidades Deus resolve quando a gente começa a agradar a Ele, a buscar Ele, a louvar, a dar graças por tudo. Não se preocupe, porque aquilo que você necessita Ele vai resolver. Primeiro a gente tem que agradar o coração do Senhor, sabendo que Ele é Deus e que sem Ele nada poderemos ser nem fazer. E é tão bom ter a presença de Deus na nossa vida quando a gente busca a Deus como Daniel buscava, né? A Bíblia fala que antes de ele fazer esses 21 dias, ele já fazia frequentemente as suas orações. Aqui está dizendo, olha, como também antes costumava fazer. Ele estava fazendo intensamente 3 vezes ao dia, mas ele já tinha costume de fazer. Então que a gente venha buscar a Deus, ter esse costume de orar, de buscar, e você vai ver que todas as coisas na sua vida, na sua família, aquilo que falta, aquilo que precisa ser preenchido, mudado de lugar, aquilo que precisa estar no prumo certo, na medida certa, Deus ele vai ajustar tudo, porque Ele é tudo nas nossas vidas. Às vezes queremos pedir só especificamente a Deus uma coisa, sabendo que tem a vida, a família, muitas coisas para ser resolvida por Deus, e a gente só foca naquele problema, sendo que Deus quer de nós que a gente venha buscar a face dele, para que a gente tenha uma intimidade com Ele e que Ele não venha resolver só aquilo que está te chamando a atenção, mas que ele quer resolver tudo na tua vida. Ele quer ser Deus na tua vida, Ele quer colocar a tua vida no lugar, o teu casamento no lugar, os teus filhos no lugar que Ele quer, que são lugares altos, lugares que a gente nem imagina. A gente pensa pequena, a gente pensa baixo, a gente pensa, sabe, com mesquinhez, porque a gente é limitado, é ser humano. Deus, Ele pensa, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus, Ele pensa mais alto, Ele pensa maior. Então, essa oração de Daniel, quem quiser começar comigo, eu vou começar amanhã.
Eu estou explicando para você não se enganar. Não é jejum com oração. É oração. Eu deixo bem claro. Se você quiser, você pode agregar um jejum. Um jejum de Facebook, ou um jejum de TikTok, ou um jejum das redes sociais, entendeu? É só ficar ouvindo mesmo pregações e o WhatsApp, porque a gente tem grupos que a gente não pode se desligar, né? Grupo de igreja, grupo de família, que a gente tem que estar conectado. E aí, gente, vocês podem fazer um jejum de café. Eu amo café. Eu já fiz um jejum de café com oração. Eu fiz esse jejum de Daniel, 21 dias, mas eu agreguei o que não é obrigado, mas eu fiz com jejum. Um jejum, e eu não tirei jejum de comida, eu tirei aquilo que eu gosto, que é café. Fiquei 21 dias sem tomar café. Gente, dá pra imaginar o meu sufoco. Quem gosta de café entende. E aí foi horrível. E aí, gente, eu fiz esse jejum juntamente com a colega minha, a Kelly. Se você estiver me assistindo, um beijo pra você, Kelly, saudades. Que eu nunca mais vi a Kelly, né? Ela tá fazendo a missão dela por aí e a gente nunca mais se comunicou. E aí foi maravilhoso. Quando eu terminei esse jejum com oração, gente, com a Kelly, com 3 dias o meu esposo foi batizado no Espírito Santo. E eu pedia a Deus, eu não vou mentir, eu pedi a Deus uma vez, né, para ele, mas eu fiquei buscando, como eu disse a vocês no início. Mas ele sabia que eu tinha essa necessidade como prioridade, porque eu e o meu esposo, a gente não falava a mesma língua espiritual. Eu era batizada no Espírito Santo, eu estava conectada com o Senhor, Deus me mostrava de uma forma e o meu esposo, ele não conseguia ver da mesma forma que eu via. E quando eu ia conversar com ele as coisas que Deus queria de mim, queria que eu avançasse no louvor, na obra, me chamava, ele não entendia. Então quando eu falava, era como se fosse óleo e água, não dava certo, não misturava. E eu precisava que o meu esposo tivesse no mesmo espírito que eu. Eu precisava, para fazer a obra de Deus, eu precisava que ele me entendesse, que ele tivesse batizado no Espírito Santo. Não que só quem entende é quem é batizado, mas eu tinha essa necessidade, eu particularmente, né? Eu precisava disso, que ele fosse batizado. E aí, gente, Deus, com 3 dias depois do jejum, ele batizou meu esposo no Espírito Santo. E eu digo a você, porque a Bíblia fala que a gente é batizado com a água e depois com o Espírito e depois com o fogo. Então, quando meu esposo foi batizado, ele já era batizado nas águas, eu também, e eu no Espírito Santo e ele não. Quando ele foi batizado no Espírito Santo, gente, a mente dele se abriu de uma forma que eu falava com ele e ele entendia tudo que eu estava falando. E aí a gente passou a falar a mesma língua, ter a mesma visão espiritual. Aí avançamos na obra do Senhor. Ele, juntamente comigo, começou a me ajudar a fazer a obra do Senhor e tudo fluiu. Gente, tudo mudou na minha casa. O meu casamento, a minha linguagem com ele mudou. O convívio dentro de casa mudou. Porque às vezes a gente se chocava em algumas coisas e ficava meio assim. E aí mudou a convivência dentro de casa. Deus ficou de uma forma dentro da nossa casa e até hoje porque quando nossos filhos adoecem, alguma coisinha assim, a gente ora ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e a gente vê a resposta de Deus. A gente começou a se combinar em tudo, até nas coisas que vão fazer no dia a dia, a gente começou a combinar em alguma compra que a gente iria fazer alta e tal, e passou assim, ó, antes era água e óleo, não se misturava, e depois disso, fez isso, ó, Deus sabia que eu tinha essa necessidade, que ele queria também isso. Então Deus realizou o meu sonho, né? Aquilo que estava faltando. E graças a Deus até hoje foi bênção, só bênção nas nossas vidas. E isso vai acontecer com você e comigo. Eu tô começando esse jejum, essa oração de Daniel, porque eu preciso me aprofundar mais nas coisas do Senhor. Eu tenho sede e fome de me aproximar do Senhor. E se não for algo que a gente determine, aí as coisas começam a tomar outro rumo,
nosso tempo como dona de casa é muito pequeno, resumido. A gente começa de manhã a fazer as coisas, quando olha, tá de noite e a gente não tomou nenhuma atitude, não orou, não parou para orar, não parou para ler a Bíblia, a não ser na igreja e tal. Eu tenho aqui, eu faço meus devocionais de manhã, mas eu quero muito mais. E eu sei que outras mulheres têm essa necessidade. Então vamos comigo. E todos os dias eu vou colocar um vídeo bem pequeno pelo YouTube e vou sempre tá no Instagram. Quem não tem o meu Instagram, eu vou mostrar agora como é que entra no meu Instagram, porque muitas pessoas que me seguem dizem, Cris, como eu faço para entrar no seu Instagram? E é preciso, você que vai fazer esse jejum comigo, estar no meu Instagram, porque eu vou deixar lá nos stories todos os dias uma mensagem, uma palavra, e também no YouTube. Tomara que eu consiga, né? Porque é batalha para fazer isso todos os dias, mas eu vou conseguir. Então é isso, meus amores. Então vamos comigo, né, para essa oração. Você vai nessa trajetória, eu vou contar testemunhos, eu vou sempre estar incentivando você, e nos comentários vocês sempre vão estar me incentivando, porque a gente vai ajudar umas às outras, tá bom? Podem contar testemunho, outros a falar algo da parte de Deus nos comentários, que aí eu vou lendo e vou me sentindo mais incentivada, tá bom? E agora eu vou deixar um louvor para você, que não poderia faltar um louvor, né? Um louvor que nos conecta com Deus, e esse louvor é perfeito para esse momento. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas, ou ficar no sofrimento, eu nunca vi. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escute bem, a gente precisa entender o que Deus está falando. E quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando na tua vida, meu irmão. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Grandes coisas Ele irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos.
anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eita glória, aleluia. Estou com a garganta meio ruim, mas o importante é louvar. Gente, eu vou terminar por aqui e até amanhã, que eu vou deixar uma palavra curtinha pelo YouTube e o Instagram, tá bom? Agora eu vou fechar aqui e eu vou começar nesse mesmo vídeo a explicar como é que você vai entrar no meu Instagram, tá bom? Gente, a Eduarda tá aqui e eu vou virar a câmera para ela ensinar direitinho aqui como entra no meu Instagram. Não tem errado, porque tem pessoas que dizem: Cris, eu não consigo, como é que eu faço para entrar no seu Instagram? E é necessário, você que vai fazer esse jejum comigo, entrar no meu Instagram, porque lá nos stories eu vou deixar todos os dias alguma coisa da parte de Deus, tá bom? Deixa eu virar aqui. Ó, gente, ela vai ensinar. Vai, Eduarda. Você vai no Instagram, aí você vai na lupinha, aí você vai aqui em pesquisar e bota dia aí você vai da colocar Cris. dia da tudo Cris. junto. Não precisa ser tudo junto, não. Aí aqui, ó, o da minha mãe, aqui, esse daqui. Esse primeiro aqui, aí você vai apertar. É a mesma foto que E tem vai seguir. no YouTube. Agora, gente, é assim, eu vou deixar aqui embaixo, dia da Cris, underline 1. É bom você copiar do jeitinho que tá lá. Tem bem pouquinho inscritos, certo? Porque eu não tenho costume muito de botar coisa no Instagram não, mas eu vou ter que começar. Tem alguns videozinhos. Vamos lá, Eduarda, volte lá de novo para o início. Entra no Instagram, vai na lupinha e digite certinho, dia da Cris. Aqui, ó. Tudo junto, para elas verem. Tá, tudo junto, É. Dia da Cris. Dia da Underline. Cris. Cadê Underline? o underline? É no outro aqui, ó. Underline. Pronto, não tem errado, gente. Apareceu Apareceu o único aqui, ó. Ó, bem de pertinho, tá vendo? Essa com essa foto aqui. Aí você entra Tá. e já entra no meu Instagram. No story aí você já se inscreve e no story lá eu vou sempre estar postando todos os dias coisas. É necessário você estar com o meu Instagram também, porque como é que você vai ver as coisas que eu vou mandar, né? Então é isso. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Vai lá hoje mesmo no Instagram, se inscreve e acompanha tudo por lá, tá bom? Vou deixar louvor, palavra e aí vamos estar junto nessa. Então, tchau, um super beijo e até amanhã.